ND Notícias de volta. A gigante de tecnologia que fechou o primeiro acordo de leniência da história de Santa Catarina entregou documentos que apontam suspeitas de fraude contra outras 3 empresas e 20 agentes públicos. Na reportagem, você vai ver os detalhes da delação milionária entre o governo de Santa Catarina e a empresa investigada por corrupção. O acordo firmado entre a Nelway e a Controladoria Geral do Estado é o primeiro do tipo em Santa Catarina. Na prática, a empresa assume que teve participação no esquema e se compromete a devolver 50 milhões de reais aos cofres públicos. O valor considera a multa e os danos causados ao Estado nos contratos firmados entre a Nelway e o Executivo. A empresa tem um compromisso de pagar esses valores em até 210 dias. Da nossa parte, nós vamos acompanhar o desdobramento do programa de compliance que foi implementado pela empresa. Nós já fizemos uma avaliação prévia e agora, nos próximos 3 anos, nós vamos acompanhar, vamos monitorar esse programa de compliance e também vamos instaurar, dentro do âmbito da administração pública estadual, processos para aprimorar, apurar os fatos que foram noticiados por essa colaboração da empresa. O acordo de leniência está previsto na Lei Anticorrupção. É uma espécie de delação premiada para as empresas. Além da confissão, a Nelway entregou documentos com mais suspeitas, o que deve aprofundar as investigações contra pelo menos 13 empresas e 20 agentes públicos. Se não tivesse feito o acordo de leniência, a gigante de tecnologia, vendida no ano passado para a B3, a Bolsa de Valores brasileira, por 1 bilhão e 800 milhões de reais, a Nelway poderia ser impedida de participar de licitações e até de pedir empréstimos junto a bancos. Isso sem falar no valor da multa, que poderia ser muito maior, como explica esse advogado especialista em direito tributário. De até 20% do faturamento anual ao ano anterior do início das investigações. É colocado esse marco porque eles imaginam, o sujeito foi implicado aqui numa investigação e a gente vai ter, então, talvez um risco de diminuir o faturamento. Então, é 20% sobre o faturamento naquele momento. Segundo apontou a investigação da Polícia Federal, a Nelway era usada para repasses ilegais envolvendo empresários e agentes públicos por meio de contratos fraudulentos. Ao menos 17 negociações teriam ocorrido entre 2007 e 2019, com 6 órgãos e entidades do Executivo, entre eles a Lesc, Casan e Celesc. Esse advogado lembra: os acordos de leniência da Lei Anticorrupção não prevêem medidas de proteção aos 15 acusados de envolvimento no esquema, que ainda aguardam a análise da Justiça sobre a denúncia oferecida pelo Ministério Público. Entre os réus está o fundador e antigo dono da Nelway, Jaime Leonel de Paula Júnior. Aqui no acordo de leniência envolve apenas e tão somente o âmbito empresarial, a empresa, a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica. No âmbito penal, envolve a responsabilidade individual e subjetiva desses agentes, é onde vai se apurar quem que são os indivíduos envolvidos, qual a participação e a extensão da sua culpabilidade, para, a partir disso, a partir das evidências, dos elementos, buscar se responsabilizar através de um processo criminal as devidas participações. A Nelway informou que a assinatura do acordo é um fruto rigoroso, é fruto de um rigoroso processo de autoria que ocorre na empresa desde 2019. A empresa disse que está treinando os profissionais sobre o seu código de ética e conduta e implementando procedimentos de controle interno.